Mandem o seu boa noite à cidade onde vocês estão falando, né? Eu sou a professora Simone Cardoso e hoje nós vamos estar aí dando continuidade à nossa segunda aula da nossa disciplina de empreendedorismo. Sejam todos muito bem-vindos. É muito importante vocês estarem aqui para conseguir compreender um pouco mais sobre como que o empreendedorismo ele pode estar transformando a sua vida, né? Principalmente nos dias em que nós estamos atualmente, onde nós vamos falar tanto a respeito de inteligência artificial, sobre essa possível tomada, né, e retomada de novos empregos, destruição de alguns empregos. Então, o empreendedorismo, sem sombra de dúvidas, vai ser algo que vai fazer toda a diferença na carreira de vocês. Então, vamos ver aqui alguns boa noites, né? O Marcos, lá de Gravataí, no Rio Grande do Sul, o Mário, de Contagem, de Minas Gerais, Francisco Paranaguá, do Paraná, aqui pertinho da gente, o Pedro, lá do Ceará, deixa eu tentar falar o nome aqui, Trairi, aqui com a gente. Deixa eu ver quem mais. O Danilo aqui pertinho da gente, lá de Paysandu, né? Quase aqui do lado, né? Então, gente, mandem o seu boa noite de onde vocês estão. Tem o Cleiton aqui de Tomé-Açu, meu conterrâneo, provavelmente, lá do estado do Pará, né? Eu que sou paraense, mas já estou aqui no Paraná há aproximadamente uns 12 anos. Então, muito bom estar aqui com vocês para a gente poder estar aprendendo um pouco mais a respeito de empreendedorismo. E aqui nós já começamos falando aqui a respeito, né? Eu sempre gosto de trazer algumas notícias para a gente conseguir relacionar sobre o que nós estamos estudando aqui, aliando sempre a nossa vida real, nossa vida profissional com aquilo que nós estamos tendo aqui de conteúdo. E para essa nossa segunda unidade, eu trago essa notícia aqui falando a respeito das startups brasileiras, né? Lá em 2015, nós tínhamos em torno de 4.100 startups, que a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre quais são essas diferenças, né, de uma empresa tradicional para uma startup, que nós começamos a falar lá na nossa primeira aula. E hoje, em torno dessas 14.065 startups que nós temos, né, dos últimos dados que eu consegui trazer aqui atualizados, elas estão distribuídas em torno de 78 comunidades e 710 cidades brasileiras. E por que eu achei interessante trazer esse dado aqui para vocês visualizarem? Porque às vezes a gente fica achando que startup é apenas algo que vai estar ali em São Paulo, capital, ou nas capitais dos nossos estados. De fato, a maior concentração elas tendem a estar em grandes regiões metropolitanas mais desenvolvidas. Mas olha só quantas cidades brasileiras têm startups. E não serão apenas aí nesses grandes centros urbanos. Nós temos aí várias startups brasileiras que já se destacaram e têm se destacado, e nós vamos falar sempre sobre um pouco mais a respeito dessas startups. E aí eu quero saber de vocês aqui a nossa primeira interação. Quero aqui respostas, né? O que faz uma empresa ser uma startup? Ou é só um nome bonitinho que está na moda aí já há alguns anos? O que vocês acham? Mandem aí os comentários de vocês, né? Enquanto eu vejo aqui mais algum boa noite, deixa eu ver o Ricardo lá de Brumado, Bahia. Conheço Brumado, tem uma amiga de faculdade que é de lá. O Robson, que é lá de Davinópolis, Maranhão. O José Geraldo, de Pedro Leopoldo, de Minas Gerais. Boa noite a todos vocês, gente. E aí, mandem o que vocês acreditam que é uma startup. O que faz uma empresa ser chamada? Olha, ali é uma startup e não uma empresa tradicional. Por mais que essa empresa esteja atuando em uma área que seja considerada como tradicional. Deixa eu ver aqui se nós temos alguns comentários. O Danilo Tagino fala que é inovação. Isso mesmo. O Venilton Marx fala sobre liberdade de ideias novas. Deixa eu ver o que mais. Leandro, visão e inovação. O Sérgio Brits fala aqui sobre o McDonald's. Será que o McDonald's é uma startup, gente? Mandem aí, vamos ver se elas se encaixam aqui nisso que vocês estão falando. Muito boa participação de vocês. O Pedro fala que são empresas de tecnologias. Também tem a ver. Ela requer muita tecnologia e vocês vão descobrir o porquê, qual que é o motivo de requerer tanta tecnologia aqui. O Diogo já traz um conceito assim bem mais formado, né? Empresa inovadora à procura de investimento. Por quê? O Danilo Targino fala que são ideias que irão revolucionar o mundo. E aí a gente já começa a fazer esse gancho, né? Dessas ideias que irão revolucionar o mundo e que, por isso, precisam desses investimentos aqui que o Diogo falou aqui pra gente, certo? Deixa eu ver aqui mais
3 comentários para a gente poder falar. O Jean Silva fala o seguinte: inovação, grupo de pessoas que trabalham em negócios repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza. Isso mesmo, esse é o conceito aqui de RAIS, né? Lá da Startup Enxuta, muito bom. Deixa eu ver aqui, o Guilherme fala sobre novidades e soluções. O Arley fala que são multinacional. Será que são multinacional, gente? Guarda isso aqui. E, por último, o Jeremias fala que é uma empresa instrutora e inovadora. O Lucas fala que são empresas digitais. Então, vamos aqui acompanhando para vocês entenderem um pouco mais sobre o que nós vamos ver ao longo dessa nossa segunda aula. Vamos falar quais são as principais diferenças entre uma startup e uma empresa tradicional. O que tem aí de característica principal para que uma empresa seja falada ali, considerada, olha, a empresa que eu estou abrindo hoje, ela é uma startup e não uma empresa já tradicional. Vamos falar sobre o processo de busca de clientes, como que isso acontece de uma forma diferenciada, e também a respeito do desenvolvimento de clientes, que também vai ser diferente no formato como nós vamos conquistar e desenvolver esses clientes para que a gente tenha ali, como o Jean falou, que é algo escalável, né? Para que vocês consigam ter esse melhor entendimento. Eu confesso para vocês que, como tem muita coisa assim, a princípio, não fiquem assustados para vocês entenderem de fato qual que vai ser a diferença de um para o outro. Mas a gente vai construindo aí ao longo da nossa disciplina e eu tenho certeza que logo, logo vocês vão conseguir identificar quais são as empresas do seu dia a dia que você pode considerar como uma startup e quais são as empresas que podem até ter começado como uma startup, mas que hoje já são empresas tradicionais. Vamos aqui para o nosso pensamento, né? Na vida, a única certeza é que tudo vai mudar. E eu gosto muito desse pensamento, né? Eu não me recordo qual que é o autor, por isso que eu coloquei aqui autor desconhecido, que logo quando eu comecei a trabalhar na Unicesumar em 2015, tinha lá uma placa bem grande lá na entrada, né, da nossa sala. Na vida, a única certeza é que tudo vai mudar. E realmente tudo vai estar sendo transformado o tempo inteiro. E o mais adequado é que a gente também seja transformado para poder se adaptar a esse ambiente. E é sobre essa adaptação, essas diferenças, né? Essa capacidade de alta adaptação que nós vamos falar aqui sobre as startups. Quais são as principais diferenças entre uma empresa tradicional e uma startup? Primeira coisa, né, que a gente precisa se perguntar: como que nós temos certeza de que a única certeza é que tudo vai mudar? Como que nós vamos nos adaptar a esse cenário atual e criar novos negócios? Pensa aqui comigo. Hoje o nosso contexto de mercado é que nós temos aí a inteligência artificial que cada vez mais está crescendo. Ela está ali engolindo, né, vários empregos, ela está tirando a função de várias pessoas. Só que, ao mesmo tempo, nós temos que observar que toda inovação, ela traz muito desemprego, mas ela também traz, gente, muitas oportunidades. É um novo mercado que está surgindo. Então, como que nós, enquanto profissionais, enquanto empreendedores da nossa própria carreira e empreendedores também tendo a sua própria empresa, aqueles que desejam seguir por esse caminho, vai ter condições de se adaptar, ter essa flexibilidade dentro desse mercado. Vamos acompanhando aqui, né, gente? As principais características que nós temos de uma empresa tradicional. Uma empresa tradicional, ela já possui um mercado consolidado. Como eu citei na nossa aula passada, pensem aí numa padaria. Imaginem essa padaria e ela já tem ali o mercado dela devidamente consolidado. Ela vende pãezinhos, quem gosta aí, assim como eu, mas no meu caso eu não posso estar comendo glúten agora, só se for sem glúten, né? Pão sem glúten, gosta de comer aquele pão quentinho ali pela manhã. Então, você já tem ali uma demanda, já existe uma procura muito bem consolidada por produtos ali relacionados à padaria, confeitaria. Então, você precisa ter um pãozinho ali muito bom, que vai ser o teu carro-chefe, e os outros salgados ou os outros doces que você vai conseguir incrementar ali entre os produtos que você vai vender. Então, a gente já tem um mercado consolidado. Não há dúvida de que existem consumidores para aquele determinado produto. Os lucros, gente, eles são elevados. Mas à medida que o meu lucro se eleva dentro de uma empresa tradicional, eu também elevo os meus gastos.
usando o exemplo da padaria novamente, se eu consigo vender mais pães, se eu tenho mais pessoas procurando os meus pãezinhos, eu também vou precisar comprar mais matéria-prima, eu vou precisar contratar mais pessoas para poder atender a toda aquela demanda, certo? Então, outra característica. Além do meu mercado consolidado, os meus custos crescem à medida que a minha empresa vai crescer, certo? E aí? O McDonald's, né? Vou pegar o exemplo que um dos colegas de vocês falaram. O McDonald's, ele já tem um mercado consolidado? O McDonald's, os custos dele se elevam à medida que o lucro dele também vai aumentar? E aí? Departamentos consolidados, a gente já tem ali muito bem definido quem que é do marketing e o que o marketing faz. A gente tem o setor financeiro, o setor de recursos humanos, dentre tantos outros setores ali muito bem definidos, certo? E é algo permanente. Ela já está consolidada. Pensem aqui, ela já está no mercado consolidado. Ela precisa, claro, ter um bom atendimento, manter a qualidade dos seus produtos, mas ela não precisa ali se adaptar tanto no sentido de ter que modificar o seu produto. No caso do McDonald's, a gente pode pegar alguns exemplos. Como é uma empresa multinacional que está em vários países com culturas completamente diferentes, então a gente pode pegar o exemplo do McDonald's, sim, para poder falar a respeito da necessidade que ele precisa ter em alguns países. Na Índia, por exemplo, o boi é um animal sagrado, então já existe ali uma adaptação que ele vai precisar fazer. Assim como para outras culturas, ele precisa fazer essa adaptação. E aí, gente? McDonald's é uma empresa tradicional? Ela se encaixa nessas características? Ou será que ela é uma startup? Onde nós vamos ver aqui as principais características de uma startup. Primeira coisa, ela está em um ambiente incerto, ou seja, ela não possui um mercado consolidado. Pensa aqui comigo, quem aí já usou o Uber? Logo quando o Uber foi implantado aqui em Maringá, eu me recordo que foi em 2017, no segundo semestre de 2017, porque foi algo assim bem marcante, né? Muitas pessoas passaram a testar, uma curiosidade, nossa, será que isso é legal? Será que funciona mesmo? Será que é seguro? Então era uma novidade. E como ele já vinha de outras cidades, de outros países, as pessoas já tinham ali aquela confiança, mas não existia um mercado de Maringá devidamente consolidado. Então, esse aqui é o principal item que a gente vai comparar com a empresa tradicional. A startup, ela está em um ambiente que é incerto, ela não tem certeza se vai ter consumidores, se vai ter clientes para aquele produto ou para aquele serviço. Pensa aqui em Steve Jobs, quando ele criou ali o primeiro iPhone. Ele conseguiu juntar várias tecnologias em um produto só. Mas, até então, ninguém usava aquele produto porque ele sequer existia. Hoje, né, fica até difícil imaginar a nossa vida, desde as contas a pagar até o nosso trabalho que nós temos para exercer, a gente não ter ali o uso do smartphone, que começou ali com a inovação colocada por Steve Jobs. Então, McDonald's, tradicional ou já tem um mercado consolidado, certo? Ambiente incerto, essa é a principal característica. Vamos pensar aqui em startups brasileiras, e eu já, o Pedro Coelho aqui trouxe um exemplo muito bom, a Tesla. A Tesla, ela é uma empresa de tecnologia e inovação, onde ela consegue trazer aí tanta tecnologia de carros elétricos, mas também ela está buscando colocar carros automotivos, inteligência artificial, onde você não vai se preocupar em ter que estacionar. Se você, assim como eu, tem dificuldades de estacionar no centro, né, com aquele tanto de carro, vai ser uma maravilha. Mas será que é algo seguro? Será que as pessoas realmente vão se sentir seguras em ter ali um robô, uma inteligência artificial que vai controlar tudo aquilo? Então, olha só como esse mercado ele é incerto. Então, nós temos aqui um excelente exemplo que o Pedro trouxe para a gente. O Jean Silva também fala, a Uber, a 99, InDrive, todas são startups. Por quê? Elas começaram em um ambiente que não tinha certeza a respeito desses consumidores. Gente, se alguma dessas características não ficar claro para vocês, mandem a dúvida. Professora, eu ainda não entendi a diferença da tradicional para a startup, porque é muito importante vocês entenderem esse conceito para a gente conseguir rodar aí todo o restante da nossa disciplina, certo? Continuando aqui.
Escalabilidade, olha que nome, gente. Nome meio complicado, meio trava-língua, né? Fala aí 2 vezes, escalabilidade, escalabilidade. Repete aí, você que está assistindo essa aula. O que é esse negócio, professora? É a capacidade que essa startup possui em aumentar os seus lucros sem aumentar tanto proporcional os seus custos. Vamos pegar aqui novamente o exemplo da Tesla. Ela está desenvolvendo essa tecnologia, existe um investimento muito elevado, mas à medida que ela conseguir validar aquele produto, que é outra coisa que vocês vão entender melhor no decorrer da disciplina, mas o que é esse negócio de validar, professora? É aquele produto ser aceito pelos consumidores. É eu entender que, nossa, vai ter ali, eu tenho a alternativa de uma inteligência artificial dirigir no meu lugar, ou eu mesma posso dirigir aquele veículo elétrico, que tem aí todo esse conceito, né, de meio ambiente, de preservação ambiental, de energia limpa, certo? Então, a escalabilidade ela vai acontecer dessa forma. À medida que eu tenho mais clientes, não vai ser proporcional aos gastos que eu vou ter. Então, eu tenho capacidade de ter um lucro maior. Pensem aqui na Nubank. A Nubank, ela conseguiu desenvolver uma forma segura para manter a proteção dos dados dos seus clientes. E com isso, ela consegue elevar a capacidade de atender mais clientes. É tanto que, se você, assim como eu, é cliente ali da Nubank desde os primórdios, né? Desde quando a Nubank começou alguns anos atrás, ela foi aumentando à medida que ela conseguia atender e proporcionar segurança financeira, né, dos dados dos seus clientes. Mas ela não teve um aumento desses gastos proporcional à base de clientes que ela tinha. Qual que vai ser o investimento maior? Muitos de vocês falaram a respeito de inovação e tecnologia. Então, essa inovação e tecnologia, ela é algo muito forte dentro das startups, porque através dessa tecnologia que a gente consegue elevar a nossa margem de lucro sem elevar tanto assim os nossos gastos. Olha só que coisa fantástica. Mais uma característica aqui. Departamentos, eles estão em constante mutação. É tanto que, se você for observar ali, pegar algumas entrevistas, né, dos CEOs, né, dos caras que estão à frente, que são os presidentes dessas startups, os fundadores, os criadores, você vai ver ali várias pessoas que têm um monte de nome de função diferente, principalmente em inglês, né, os negócios bonitos ali, enrolando a língua, mas na verdade é o quê? São funções que, por vezes, elas não são muito bem definidas. Às vezes, a pessoa ela vai desempenhar ali uma função que envolve marketing, mas ela precisa ter um conhecimento financeiro também a respeito daquilo. Então, existe ali um nome mais específico. Por isso que esses departamentos, eles estão em constante mutação. E, é claro, uma das outras características que nós vamos falar aqui, a startup, ela é temporária, mas o objetivo é que ela venha se tornar permanente, conquistando o mercado, assim como a empresa tradicional já possui o seu mercado. Hoje nós podemos ter aqui, vou já trazer aqui algumas participações de vocês, estão muito boas. A gente tem esse conceito de algumas empresas que já se consolidaram, como é o caso dos bancos digitais, conhecidas também como as fintechs, né? Eu costumo brincar que, a depender de qual é o setor, para você saber qual que é o setor que vai ter ali aquela startup, é só colocar tech no final. Educação, edutech, área de bancos, né, financeira, fintech, construção, construtech, área do agro, né, agitech. Então, quando vocês verem esse tech aí no final e algum termo relacionado a uma área da economia, pode saber que é uma startup. Por quê? Porque ela se encaixa nesse ambiente incerto, ela tem uma escalabilidade, como o Arley Lima, ou Harley Lima fala aqui do Mercado Livre, quando o Mercado Livre foi crescendo aí ao longo do tempo, e hoje a gente já tem essa empresa grandiosa com mercado permanente que nós temos visto agora, né, que já está até patrocinando aí campeonatos de futebol, que é uma das áreas mais sólidas, assim, né, vamos colocar dessa forma, campeonato brasileiro. Então, a gente tem aí essas empresas que estavam em um ambiente incerto, dá para a gente pegar esse exemplo do Mercado Livre, que é algo do conhecimento de boa parte da população brasileira. Ela é escalável, ou seja, ela consegue aumentar sua margem de lucro, base de clientes, ela tem departamentos em mutação e ela era uma empresa
inicialmente temporária, mas que agora ela já está permanente porque ela consolidou o mercado dela. Professora, quer dizer então que quando uma startup ela conquista um mercado permanente, ela deixa de ser uma startup? Não necessariamente. Por quê? Se fosse assim, a gente teria várias startups que deixariam de ser startups por perder o seu conceito de ser inovadora. Então, uma empresa, mesmo que seja uma HP, né, que vamos dizer assim, que foi uma das primeiras startups que existiram, né, no mundo, né, nos Estados Unidos, que tem tantos anos, mas ela ainda tem ali todo o conceito de estar em um ambiente incerto, porque ela está desenvolvendo novos produtos e novos serviços, ela possui essa escalabilidade, porque através da base dela de tecnologia, ela consegue aumentar o seu lucro, sua base de clientes, e ela também tem departamentos em constante mutação e tem o seu público ali, o seu mercado temporário para se tornar permanente com novos produtos, certo? Deixa eu ver aqui, o Jean ele faz uma pergunta aqui bem interessante. Professora, as empresas que já são tradicionais e consolidadas no mercado podem se tornar uma startup? Com certeza. Esse seria o ideal, que uma empresa ela venha se manter, ela venha a entender quais são as necessidades do seu público para que ela possa se adaptar. Pensa uma coisa comigo, gente. Uma empresa, ela só vai se manter viva porque ela atende a uma necessidade. Falem aí empresas que vocês conseguem, que vocês sabem que tem mais de 100 anos. Mandem aí pelo menos 2 exemplos para vocês falarem aí o que é uma empresa que tem mais de 100 anos. Que aí a gente vai ver se é possível, sim, ter uma empresa com mais de 100 anos, mas que tem essa mentalidade de startup, que é buscar atender a necessidade do cliente, certo? O pessoal está falando aqui a respeito da segurança, sim, tem aí alguns níveis de segurança, mas comparado a a toda a incerteza do mercado que o Nubank está, ele consegue proporcionar uma segurança, mas assim, até mesmo em bancos tradicionais, a gente sofre uma série de problemas, né? Desde clonagem de cartão a acessar a nossa conta, certo? Deixa eu ver aqui os exemplos que vocês mandaram. O Renan fala a respeito da Coca-Cola. O Felipe fala da General Electric. O Guilherme fala da Ford, ama a Ford, gosta muito de estudar tanto a Ford quanto a Toyota, né? Sistemas de produção bem diferentes. JBS, Vale, GM, Brahma, Ford novamente, né? Gerdau, que nós temos aqui, Klabin, tratores, né? Então, olha só, como mesmo ao longo de todos esses tempos, essas empresas, elas passam a atender a necessidade. Vamos pegar o exemplo da Coca-Cola aqui, que vocês falaram, como é algo que boa parte, né, de vocês conhecem, né, ou gostam de tomar, seja lá como for. A Coca-Cola, ela já tentou vários produtos, ela já tentou vários tipos de sabores, vários tipos de bebidas. É uma grande companhia que ela não está ali parada no tempo. Por quê? Porque ela está buscando sempre atender as necessidades dos seus clientes. E é justamente por conta de atender essas necessidades que ela consegue se manter aí tão bem ao longo desses mais de 100 anos. Então, ela está no setor ali alimentício, vamos classificar, mas ela sempre está buscando o quê? Entender qual que é a necessidade do seu público. É tanto que uma empresa com mais de 100 anos, ela ainda consegue manter e passar uma imagem para a gente de que é uma marca muito jovem, que é muito jovial. Por quê? Porque ela consegue saber exatamente quais são as necessidades dos clientes, certo? E nessa aula nós vamos saber como que uma startup, mesmo sendo uma empresa centenária, extremamente ali com o seu mercado extremamente consolidado, onde você pode ir desde um centro urbano mais desenvolvido no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, ou até em uma aldeia lá no interior do meu estado, no Pará, e você vai encontrar com a bendita da Coca-Cola. Por quê? Porque ela consegue atender a essas necessidades do cliente e ela não está ali parada no tempo, certo? Então, a gente já respondeu a esse, já explicamos aqui a respeito desse tópico. Ela busca por um negócio, o qual descobrirá quando estiver em contato com o cliente. Essa startup, ela vai buscar entender qual que é a necessidade desse cliente e uma vez que ela identifica qual que é essa necessidade, ela vai trazer um produto ou um serviço.
E aí eu quero saber de vocês aqui novamente. Ó, Moisés traz uma curiosidade muito, muito boa aqui, que a gente já trabalhou algumas vezes, né, sobre o tema da Coca-Cola. Foi um farmacêutico que fundou, né, através de um xarope. Antigamente, lá nos 1800, né, vamos colocar aí, perdão, a gente tinha ali a fórmula da Coca-Cola, um pouco menos, hoje está um pouco mais modificada, mas não mudou tanto assim de lá para cá. Essa fórmula centenária, ela era usada para várias coisas, né? Ela era dada como um remédio, até que depois foi ali considerada como uma bebida que as pessoas poderiam ali tomar de forma recreativa, né? Vamos falar assim, certo? O Felipe fala, mas a Coca-Cola, ela pode ser considerada como uma startup? Não, porque ela já tem um mercado permanente, ela já tem um mercado consolidado. Só que, para que ela consiga se manter, ela precisa de setores que consigam trazer essa inovação à marca. Hoje, a gente não encontra modificação no produto em si. Pensem nas startups não apenas como uma modificação de produto, mas também a respeito dos serviços que ela oferece e das necessidades que ela oferece. Existem bebidas que são melhores do que a Coca-Cola? Com certeza deve ter. Hoje a gente tem um crescimento muito grande dos energéticos, né, no mercado. Então, a gente tem aí uma certa concorrência. Lembrando que a fórmula do energético ela foi recusada, né, pela Coca-Cola. Houve a oferta para que a Coca-Cola comprasse aí essa fórmula, só que aí houve uma recusa e hoje a gente tem um crescimento muito grande. Mas ela consegue atender essa necessidade dos clientes dela, entendendo que o cliente ele está mudando a sua mentalidade, a sua forma de consumir ao longo do tempo. Então, ela consegue renovar, ela consegue ser aí uma startup na área de inovação da sua marca, porque a gente não observa tantas mudanças no produto em si, certo? O pessoal falando aqui que tinha Coca mesmo, né? O Banco do Brasil tem mais de 200 anos, isso mesmo, Pedro, em torno disso aí. Foi Barão de Mauá, lá pelos idos de 1800, e na época do Brasil República ainda, eu não lembro exatamente qual que é o ano, mas foi lá pelos 1800, de 50 a 89 aí que foi fundado, certo? Deixa eu ver aqui as polêmicas aqui. Tem gente que gosta bastante, né? Mas assim, para a saúde, viu, gente? O açúcar. Fazendo uma observação aqui que a minha nutricionista sempre fala, né? Eu tô gestante, então ela sempre fala: refrigerante de forma alguma, de jeito algum, não pode consumir. Ó, o Felipe traz uma informação muito importante aqui. Melhor bebida é licor de genipapo. Quem não conhece, hein? Quem é aí do Nordeste, Norte e Nordeste, vai conhecer bastante. Então, voltando aqui a respeito dessa busca por um negócio, o qual vai descobrir enquanto estiver em contato com o cliente. Como que isso funciona na prática, professora? Imaginem aqui a Uber. A Uber ela foi modificando ao longo do tempo. E aí eu quero saber, pronto, bebam água e suco natural. Conselho aqui do Jean, que é o melhor, viu, gente? Foca nesse aqui. Pensem na Uber, qual que é o problema que a Uber resolve? Mandem aí. Enquanto eu vou explicando aqui os nossos próximos assuntos, eu quero saber de vocês. Vocês estão afiados aí? Vocês já entenderam um pouco mais o que é? Já conseguiram colocar esse conceito do que é uma startup e do que é uma empresa tradicional? Qual o problema? Qual é a necessidade que a Uber resolve? Mandem aí, certo? O Diogo fala o seguinte aqui. Jean, pode repetir a sua pergunta. Manda aqui novamente, que eu já perdi lá em cima. Mas se você pode mandar aqui, não tem problema não. Eu vou ficar aqui de olho e já vejo a sua pergunta. Ele está respondendo aqui, o Lucas. Acredito que até estabelecer um mercado consolidado, ela continua sendo uma startup. Exatamente. Até ela se encaixar naqueles três parâmetros que nós colocamos. Mercado consolidado, ela já tem uma demanda consolidada, ela consegue elevar a sua base de cliente, a sua lucratividade proporcional a um custo menor, e ela também vai ter ali departamentos que são mutantes, né, que a gente fala. Ele vai modificando, certo? Deixa eu ver aqui. A Linda fala o seguinte: a Uber
ela resolve o problema, né, de mobilidade e baixo custo. Pronto, acabou, encerrou o assunto aqui, né? Qual que é a necessidade que a Uber resolve? Mobilidade. Vai ser exatamente isso que ela resolve, certo? A dúvida do Jean. Professora, na pandemia, as farmácias que optaram por fazer entregas dos medicamentos aos clientes é uma característica ou alguma forma de uma startup? Ela atendeu uma necessidade, mas ela não vai se encaixar numa startup, por quê? Ela é uma empresa extremamente, com um mercado extremamente permanente. Então, a indústria farmacêutica, quando ela desenvolve um novo remédio, algo assim como foi o caso da vacina, ela tem sim características de uma startup. Então, a gente pode pegar esses laboratórios que desenvolveram a vacina da Covid, elas têm sim essa característica, certo? Então, uma farmácia em si, aquela farmácia que está aqui mais próximo da gente, ela é só se ela desenvolver ali algum aplicativo que vai atender uma maior base de clientes, onde os clientes eles vão conseguir ter um atendimento diferenciado. Então, quando ele vai oferecer alguma coisa onde não tem um mercado consolidado ainda, aí a gente pode dizer que ela tem aí algumas características de uma startup, certo? O pessoal falando aqui. Locomoção, mobilidade, a Rosemary dizendo agilidade de transporte, envio de produtos seguros, exatamente. Então, a gente pode resumir que a Uber, ela atende a necessidade de mobilidade. Então, já existem várias outras pesquisas, né, de produtos e serviços que a Uber está desenvolvendo, como um helicóptero autônomo. Pensa só, eu já morro de medo de pensar na possibilidade de andar em um carro autônomo. Agora, imagine um helicóptero autônomo, meio como se fosse um grande drone, né, que transporta pessoas. E aí, você embarcar nessa? eu confesso que eu tenho bastante medo ainda, tenho uma certa resistência. Então, olha só, não importa se ela vai resolver essa mobilidade urbana através de veículos, ou se ela vai desenvolver essa mobilidade, resolver esse problema de mobilidade urbana através do desenvolvimento de um helicóptero autônomo. Então, observem, ela se propõe a atender a solução de uma necessidade dos clientes, certo? Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. O Mário fala o seguinte: as locadoras, como Localiza e Movida, seria uma startup, pois começaram com colocação de veículos, passando para vendas do mesmo e agora assinatura. Eu amo particularmente a história da Localiza, foi na minha época de faculdade, né? Foi uma das pesquisas, né, que eu fiz sobre o desenvolvimento da Localiza, até o verde, né? Esse verde que existe, né, da marca, foi porque o Salim, ele sonhava em ter uma bicicleta que era exatamente daquela cor verde ali que nós temos na Localiza. Então, é muito interessante. Ela foi se adaptando ao longo do tempo. Tanto a como a Movida, ela foi buscando atender a essas necessidades. E sim, por mais que ela já tenha um mercado consolidado, ela tem ali os setores que ela vai buscando atender a essas necessidades dos clientes. Mas ela já é uma empresa dentro de um mercado que já está consolidado. E para a gente entender melhor sobre essa questão da descoberta, eu trouxe aqui uma frase de Gilberto Gil, né? Que ele fala o seguinte: o povo quer aquilo que não sabe. Pensa aqui comigo, olha só, é meio complexo, né? Meio um trocadilho ali. O povo quer aquilo que não sabe. Pensa naquela música que você gosta bastante hoje, mas quando você ouviu aquela música pela primeira vez. Vamos aqui na parte de artes, né? Ou pensa naquele produto, a primeira vez que você usou um banco digital que foi fácil ali de usar, de você pagar suas contas, de você não ter que ficar horas ali na fila do banco, como eu já precisei ficar várias vezes para poder pagar uma simples conta que ia vencer naquele dia ou daqui a 2 dias. Então, a gente não sabia que precisava daquilo. Imagina só o iPhone. Nós não sabíamos até então que precisávamos daquilo. E realmente foi algo que atendeu às nossas necessidades. Internet, Uber, banco digital, tantas outras coisas que foram criadas, né, por startups, por empresas inovadoras que conseguiram escalar com baixo custo, não tendo uma base de clientes ali permanente, mas que conseguiu tornar esses clientes permanentes ao longo do tempo.
Então, quantas coisas que a gente pode pensar. O Richard fala o seguinte: o Zé Delivery não é uma startup? Certeza, sem sombra de dúvida. Ela se encaixa em todos esses padrões aqui, e é sim, certo? O Lucas fala: eu não sabia que eu queria comprar algo até eu conhecer. Pronto, é essa frase aqui que nós podemos falar, certo? O Lucas Soares fala o seguinte: se uma farmácia, então, criasse um programa onde eles ensinam receitas de remédios naturais, seria uma startup, até consolidada e permanente, porque assim, é um negócio que seria bastante complexo, essa questão que, principalmente no Brasil, onde nós temos a Anvisa, né, que é a agência reguladora, que tem uma fiscalização muito grande, então tem uma exigência muito grande. Então, se ela conseguisse chegar aqui nesse ponto, né, de conseguir proporcionar mais saúde, vamos pensar, o que a farmácia, qual que é a necessidade que a farmácia atende? Saúde, qualidade de vida, bem-estar, através de um remédio, através de uma vitamina, através de algum produto ali da farmácia, eu vou buscar aquele produto para eu poder ter o meu bem-estar melhor. Então, se ela, dentro do nicho dela de clientes, ou até mesmo em ambientes, em nichos de cliente ali correlatos, né, que a gente fala, ela conseguir atender essa necessidade, então sim, ela vai se encaixar como uma startup, certo? Deixa eu ver aqui o Vinícius falando. Depois do banco digital, acho que nunca mais entrei na lotérica, isso mesmo, né? Porque eu acho que até aposta, né? Eu não faço, então eu não sei, posso estar falando alguma bobagem, mas eu acho que até aposta de Mega Sena, Quina, essas coisas tudo, né? Deve dar para fazer já pela internet. Então, se mesmo que você seja um apostador, não precisa ter que ir mais ali na lotérica para poder fazer a sua fezinha, né? Entendendo sobre essas diferenças de uma empresa tradicional para uma startup, vamos saber aqui quais são os pecados mortais no lançamento de um produto. Houve a identificação de um problema que o cliente quer ver resolvido? Lembra lá das necessidades? Essa empresa conseguiu? A empresa tradicional, normalmente, ela vai criar algo e já lançar no mercado. Pensem aqui, eu trabalhei um tempo, né, em uma fábrica de roupas, né? E sempre tinha ali a coleção primavera-verão, outono-inverno. Então, existe aí o lançamento daquela coleção e é passado aí para os clientes. Essa é a característica de uma empresa tradicional. Só que quando nós falamos a respeito de uma startup, seria feito todo um teste, seria feito toda uma validação, que é você estar junto com o cliente, saber se realmente ele quer aquilo. Olha, você quer aqui essa roupa, essa modelagem está boa, vai ser desse formato, esse tecido aqui, o toque é melhor. Então, essa seria a forma de uma startup desenvolver, se comparado ao que uma empresa tradicional desenvolve. Professor, é certo ou errado? Depende da estratégia de cada uma das empresas, certo? O produto, ele soluciona os problemas ou atende às necessidades do cliente? Outra pergunta também. Em caso positivo, a empresa, nós temos um modelo de negócio que ele vai ser viável e lucrativo, porque também não adianta eu ter um produto incrível se eu não tenho mercado, né? Hoje mesmo eu estava gravando um estudo de caso falando sobre os impactos da inteligência artificial na gestão de pessoas, na carreira, né? Na nossa carreira ali no emprego. E é interessante, né, quando a gente vê quais são os impactos, né, que nós tivemos de várias inovações, desde a Revolução Industrial, a lâmpada elétrica de Thomas Edison, que nós falamos na aula passada, e agora a inteligência artificial. Atende a necessidade? Os clientes querem aquilo? Porque não adiantava Thomas Edison ter criado a lâmpada incandescente, uma das inovações mais maravilhosas da humanidade, se as pessoas não quisessem aquela determinada lâmpada. Se elas quisessem continuar ali com as lamparinas que eram abastecidas com óleo de baleia. Então, não adiantava ele criar esse determinado produto, certo? E uma vez que nós temos aí, houve aprendizado suficiente para a gente começar a vender esses produtos, e aí a gente pega um exemplo da Uber aqui novamente, para a gente poder identificar. Ela conseguiu desenvolver esses produtos não caindo nesses pecados mortais que a gente fala de uma empresa tradicional, até mesmo porque ela não tem um mercado permanente. Se eu já tenho um mercado permanente consolidado, eu posso me dar ao luxo, sim, de desenvolver um produto e colocar ali em produtos cápsulas, né? Vamos falar ali, coleções cápsulas, que muitas vezes as empresas da área de moda desenvolvem. E aí eu queria saber de vocês. Você se lembra de algum produto que foi um grande fracasso?
que foi lançado ali, eu lembro, né, de um dos estudos de caso na minha época de faculdade, que a gente viu sobre quando a Coca-Cola ela estava ali perdendo muito mercado para a Pepsi e ela acabou criando um novo sabor, modificou muito ali o sabor do seu produto. Então foi um grande fracasso a Coke, né? Então ela teve aí essa queda, essa rejeição por parte dos seus clientes. E não apenas não conseguiu conquistar novos clientes, mas desagradou profundamente a sua base de clientes que ela já tinha. Então, ela precisou fazer a retirada do mercado desses produtos, ela não fez essa validação ali direto com os seus clientes. Então, você se lembra de algum desses produtos que foram um fracasso? O Lucas fala Console 3DO, certo? Eu não sei se eu falei certo, porque eu não conheço, gente. Perdão aí. E aqui eu trago, nós sempre falamos a respeito da Apple, né? A Apple hoje é a marca mais valorizada que existe, a empresa aí que tem o valor, uma empresa privada que ultrapassou, a primeira empresa a ultrapassar o valor de $1 trilhão, né? Na sua valorização, mas ela também tem aí as suas pedras no caminho, né? E eu trouxe 4 exemplos aqui que a gente vai falar rapidinho. O Newton, que foi aí em homenagem ao grande Newton, né, que nós tivemos, mas que infelizmente foi um produto que não teve muito aí aceitação no mercado. Tivemos também o Pipe, e esse videogame também teve uma rejeição muito grande. A Rosemary cita um caso clássico aqui, que a gente sempre fala, né, a respeito de produtos fracassados. Comidas congeladas da Colgate, né? Olha só que confusão na cabeça do cliente a respeito do que vem a ser a Colgate, né, da marca Colgate, e de lançar comidas congeladas. Então, não deu match, né, como a gente diz nos dias de hoje. Voltando aqui aos exemplos de fracassos da Apple, nós temos a Macintosh TV. Olha só que negócio modernoso, né, gente? Hoje a gente olha, é muito grande e pesado. Então, também foi um fracasso de vendas. E também temos o Power Mac G4 Cube, que ele tinha ali um design que Jobs achava muito lindo, achava maravilhoso, perfeito, mas só que não caiu muito no gosto do público. Então, só que alguns dos fracassos que a Apple teve, trouxe aqui apenas 4, mas tem mais. E por que, professor, você está trazendo isso aqui? Para mostrar o quê? Que a Apple também é gente como a gente, que tropeça, que falha, mas que no final do dia está ali maravilhosa, aprendendo com os seus erros e os seus fracassos e conseguindo, sim, dar a volta por cima, ter uma lucratividade e ser uma empresa tão bem consolidada no mercado como nós temos aqui, certo? O Moisés trazendo aqui as polêmicas de Thomas Edison e de Tesla. Era a briga do século, viu, gente? Se depois vocês quiserem pesquisar um pouco mais, vale muito a pena, certo? E aqui nós temos o processo de desenvolvimento de clientes. O que é isso aqui, professora? A forma como uma empresa, uma startup, ela vai buscar e ela vai trazer aí a execução do seu produto. Imagina só que você está ali com a grande ideia da Uber. Olha só que coisa fantástica, né? A gente costuma brincar que a Uber é tudo aquilo que os nossos pais, né, a nossa mãe falou que não era para fazer. Pegar carona com gente estranha e aceitar balinha, né? Então, como que a gente vai conseguir validar? A gente vai ter certeza que realmente tem clientes que desejam aquele determinado serviço. A gente começa no processo de descobrir quem são esses clientes. Se eu identifiquei que eu tenho uma ideia boa que vai atender a necessidade dos meus clientes, como que eu vou conseguir trazer esses clientes ali para a minha base e conseguir vender aquela minha ideia para eles, para atender essa necessidade? E aí a gente vai passar pelo processo de validação. O que nós temos aí? Que negócio é esse, professora, de validação? Que você já falou várias vezes. A validação é quando eu entrego aquele produto, o cliente experimenta, usa, prova, sabe, conhece ali os benefícios daquele produto e ele tem certeza que realmente aquele produto vai atender a necessidade dele. Uma vez que foi validado, a gente vai para a geração de demanda e aí a gente vai conseguir fazer a estruturação do negócio. E uma das coisas interessantes da startup é que ela sempre vai começar pequena, com uma base pequena de clientes, e à medida em que ela consegue atender as necessidades desse cliente, que ela vai conseguir escalar, que ela vai conseguir subir aí a montanha, certo? Pensa aqui comigo que a gente vai escalar o Everest. A gente vai começar de pouquinho ali.
teve todo o planejamento e preparo, mas a gente vai de pouquinho. A gente vai precisar levar oxigênio e à medida que eu vou subindo, o meu corpo ele vai se adaptando e vai conseguindo me dar energia para que eu possa chegar até lá, o topo da montanha. É a mesma forma quando a gente pensa aqui a respeito dessas startups. Elas vão crescendo e conseguem escalar à medida que ela ganha o quê? Vigor, força física, ganha musculatura, tem oxigênio para poder chegar mais adiante, certo? Aqui nós temos os 9 pecados mortais durante o lançamento de produtos, que vocês podem ver detalhadamente aqui sobre cada um desses 9 pecados, tanto no seu livro didático e também nas nossas aulas conceituais, que o professor aí, que é maravilhosas as aulas dele, vale muito a pena. E aí nós vamos para o modelo de desenvolvimento de clientes, requerendo aí o processo de busca e execução para que a gente consiga ter esses clientes aí na nossa base, certo? Primeiro que nós vamos falar, que nós já comentamos aí ao longo da nossa aula, que é a descoberta do cliente. Qual é a necessidade desse cliente? O que ele precisa? Ele precisa de mobilidade. Então, como que eu vou saber quais são os clientes que estão dispostos a utilizar esse meu produto? Eu vou aprender, eu vou levantar hipóteses e eu vou conseguir conciliar aí essas hipóteses com o aprendizado que eu tive para atender essas necessidades do meu cliente, certo? E aí nós vamos para o processo de validação. Eu levantei hipóteses. E se eu tiver um aplicativo onde eu consiga conectar o motorista que está disposto a vender uma parte da sua força de trabalho para poder, com os recursos que ele já tem, que é o seu próprio veículo, levar as pessoas de um local ao outro. Então, eu vou atender aí essa necessidade. Vai ser escalável e eu vou ter a oportunidade de corrigir. Opa, eu posso melhorar o meu sistema de pagamento, então eu vou modificar. Eu posso colocar o cartão de crédito, então eu vou modificar. Então, tudo isso aqui está dentro desse processo de validação do cliente. E uma vez que eu conseguir atender ali a uma base de clientes, lembra, escalando a montanha aos poucos para ganhar oxigênio, musculatura, eu vou conseguir ter essa geração de demanda, onde eu vou conseguir atender ao maior número de clientes possível com a mesma qualidade que eu tenho aqui. Então, a mesma qualidade que eu tenho aqui dos serviços do Uber em Maringá, eu vou ter em qualquer outra cidade do Brasil ou do mundo que tenha o aplicativo da Uber, ou do Uber, né, como você preferir chamar. Então, eu vou conseguir gerar essa demanda, certo? E aqui nós temos o quarto ponto, que é a estruturação da empresa. Ela vai executar o modelo de negócio. O que é esse modelo de negócio? São os 9 elementos que nós já mencionamos, mas que nós vamos aprender detalhadamente ao longo de toda essa nossa disciplina, certo? E quais são as principais regras para o desenvolvimento de clientes, pessoal? Pensem aqui. Primeiro, contato com o cliente. Tudo vai acontecer no momento em que eu estou ali sabendo e desenvolvendo ali, sabendo quais são as necessidades e desenvolvendo o produto que vai atender essas necessidades do meu cliente, certo? Testar e aprimorar. Eu preciso estar ali validando quais são os produtos que vão dar certo com esse cliente, o que vai ser positivo, testando ali com ele e verificando o que pode melhorar. Ah, o botão de navegação está muito pequeno, essa busca está muito ruim, eu preciso aprimorar esse sistema. Então, é nessa fase aqui que a gente vai verificando qual que é a necessidade do cliente e se eu estou em condições de atender essas necessidades. E aqui nós vamos para a etapa de incertezas e adaptações. Nas startups, indicadores são distintos, diferentes, né, dos usados por empresas que já têm o seu mercado consolidado. Então, a gente vai observar se a necessidade desse cliente ela foi atendida ou não. A necessidade existe. O que vai modificar vai ser o tipo de produto ou serviço para solucionar essa necessidade, certo? Lembra da mobilidade. A pessoa precisa se locomover de um ponto A ao B. Não importa se ela vai de carro, de moto ou de avião, certo? Ou de helicóptero, né? E aqui, paixão é um dos elementos essenciais. Eu trouxe aqui Ford, né, que foi até citado por algum de vocês, certo? Henry Ford, que ele tem aí uma paixão por tudo aquilo que ele fazia. Ele acreditava muito no processo, ele modificava todos os seus processos, ele tinha um desejo que as pessoas que estivessem ali produzindo aquele carro pudessem comprar aquele carro também.
Então, para que ele conseguisse reduzir esse custo, ele foi modificando várias coisas ali dentro da sua linha de produção, que era um verdadeiro laboratório, né? Paixão é tudo. Comunicar e compartilhar o aprendizado e o sucesso do desenvolvimento de clientes inicia com a colaboração da equipe. Dentro de uma startup, se eu não tenho uma equipe que está comprometida em solucionar o problema do meu cliente, dificilmente a gente vai conseguir trazer ali um produto que de fato seja inovador. Validação de produtos e serviços, né? Para a gente poder fechar aqui a nossa aula. Essa validação de produtos e serviços, ela vai acontecer a partir do momento em que eu testo. Pensa aqui no supermercado, quando você está fazendo suas compras e tem ali uma amostra grátis para você fazer a degustação. E a maioria das vezes, quando a gente faz essa bendita dessa degustação, né, a gente acaba comprando o produto. Então, vai ser exatamente nesse sentido aqui que as startups vão conseguir validar, fazer o teste e ver que, ó, tá tudo ok aqui com esse produto, com esse serviço, a gente já pode escalar com mais clientes, certo? Então, essa validação de produtos e serviços, ela passa por toda a avaliação dos meus clientes. E aqui, para a nossa próxima aula, nós vamos falar sobre modelo de negócios, né? Já vamos começar a entrar aí nos elementos que nós temos aí para o nosso modelo de negócios do nosso Canva, que vai ser algo que vamos nos aprofundar cada vez mais ao longo da disciplina. E como sempre, eu trago uma lição de casa aqui para vocês, né? Já fechando, correndo aqui para a gente poder fechar o nosso assunto. Tiveram muitas participações muito boas, gente. Continue assim para as nossas próximas aulas, mas só para a gente encerrar aqui a nossa aula, eu trago como dever de casa para vocês, pensando nesse nosso assunto sobre a diferença entre uma empresa tradicional e uma startup, o filme A Teoria de Tudo, para que vocês possam assistir. Assistam essa aula pensando em tudo, assistam esse filme, né? A Teoria de Tudo, pensando a respeito desses conceitos de startup e empresa tradicional, sobre a história, né, de Steve Hawking, como ele conseguiu transformar e modificar várias teorias, e mesmo ele com uma série de limitações físicas, que aí até ao final da sua vida, ele conseguiu contribuir muito para o avanço e evolução da ciência, mesmo com uma saúde tão debilitada. E aqui eu já deixo de dica, né, onde está disponível, sempre vai modificando, né, onde os filmes estão disponíveis, aí eu sempre faço uma pesquisa antes de trazer aqui para vocês, mas atualmente está disponível na Netflix, pelo que eu consegui conferir. Pessoal, eu desejo uma excelente semana para vocês. Eu sou a professora Simone Cardoso. Foi um prazer estar aqui com vocês na nossa segunda aula. Aguardo vocês e mais colegas, né? Chamem mais colegas para que a gente possa estar aprendendo um pouco mais sobre o empreendedorismo e de que forma ele impacta e pode impactar a sua vida profissional. Um forte abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.